Quando falamos em buracos negros, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É bastante comum nós termos a ideia de que um buraco negro é um grande ralo em que tudo que cai está perdido para sempre e nunca mais vai escapar desses objetos misteriosos que habitam os centros das galáxias. E é importante ressaltar essa ideia, por mais errada que ela esteja, porque então seria impossível observar algo que está exatamente atrás de um buraco negro, da mesma maneira que nós não conseguimos ver através de paredes. Se tudo que cai em um buraco negro não escapa mais, faz sentido pensar que se tem algo emitindo luz atrás de um buraco negro, essa luz teria que passar por ele e ela seria engolida, nunca mais podendo ser vista por ninguém. Então é de se esperar que a única coisa que poderíamos ver de um buraco negro é a parte dele que está virada para nós, da mesma maneira que sempre vemos a mesma face da Lua. Só que tem um porém, que tudo que entra dentro de um buraco negro não sai mais, tudo bem, isso é verdade. Mas eles são objetos tão bizarros que eles desafiam tanto as nossas intuições que talvez sejamos capazes de observar as coisas atrás deles. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 28 de julho desse ano. Um time de pesquisadores publicou na revista Nature, que é uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, que eles conseguiram observar a luz vindo de trás de um buraco negro supermassivo. Mas Pedro, como assim eles observaram a luz que veio de trás de um buraco negro? E é para isso que eu estou aqui nesse vídeo, para te explicar como foi possível ter essas observações e por que esse resultado é tão importante para a física. Só antes de entrar de cabeça em um buraco negro, eu gostaria de perguntar quando foi a última vez que vocês aprenderam algo novo. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, o melhor lugar na internet para você aprender novas habilidades em português. E o bacana da Alura é que essas habilidades com certeza vão agregar ao seu conhecimento, não importa qual seja a sua área principal. É sempre bom nós termos conhecimento de outras áreas porque isso nos torna completos e melhor preparados para lidar com os desafios que aparecem na vida real. E essa é a definição de um profissional em T. Você é especialista na sua área, mas tem habilidade de diversas outras. Você nunca sabe quando a sua habilidade de Photoshop ou edição de vídeos vai ser útil. Você não sabe quando aquele curso de programação e machine learning que você fez vai te colocar em um lugar diferenciado. Mas o que você pode saber é que você não quer perder a oportunidade, seja lá qual ela for. A Alura tem uma promoção especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. E com uma única assinatura você tem acesso a todos os cursos do site. Você não precisa pagar separadamente por cada um deles. Então é só clicar no link que vai estar aqui na descrição que vocês não vão se arrepender. E agora de volta ao tema do vídeo. Esse resultado é tão importante que ele confirma várias predições feitas por Einstein e talvez seja uma das principais confirmações de que não só o espaço-tempo de fato se curva, como ele é curvado ao redor de um buraco negro. Um buraco negro é a previsão mais extrema da relatividade geral que Einstein introduziu no começo do século passado. E isso porque um buraco negro seria um efeito do espaço-tempo tão curvado, mas tão curvado que nem mesmo a luz conseguiria escapar. Inclusive o que não falta aqui no canal é vídeo sobre buracos negros, o que me deixa com bastante vontade de mudar o nome do canal para Buraco Negro todo dia. Mas não custa lembrar. O importante aqui é que a curvatura do espaço-tempo cria um fenômeno que nós conhecemos e experienciamos aqui na Terra, que é o campo gravitacional. Nós estamos presos à superfície da Terra porque ela é um objeto massivo e por causa disso ela curva o espaço-tempo ao redor dela. Só que se nós formos parar para pensar, nós não estamos tão bem presos assim. Porque se você conseguir ter uma velocidade de cerca de 11 km por segundo, você consegue escapar dessa curvatura ou desse campo gravitacional e não importa muito a maneira como você quer chamar. E quanto mais massivo um corpo for, maior é a velocidade que você precisaria ter para escapar do campo gravitacional desse corpo. Um exemplo disso seria a velocidade que você teria que ter para escapar da superfície do Sol. Ela é bem baixa, só 615 km por segundo. O que curiosamente é exatamente a distância entre Balneário Camboriú e São Paulo. E eu não tô nem brincando. Mas conforme objetos vão ficando massivos, eles vão gerando uma curvatura tão intensa que a velocidade que você precisa ter para escapar é a velocidade máxima do universo, que é a velocidade da luz. E como por definição, nada além da luz tem essa velocidade, você não teria mais como escapar. E é aí que nós temos um buraco negro. Mas um fenômeno interessante é que como o espaço e o tempo são curvados nesses objetos, é esperado que, bom, tudo se curva também. Afinal, o próprio espaço é curvado. E essa ideia parece um pouco abstrata, mas ela se torna um pouco mais palpável quando nós nos lembramos de algumas propriedades que a luz tem. Nós sabemos que a luz sempre anda em linha reta, não importa o meio em que ela esteja se movendo. Pode ser no vácuo, na água ou em alguma outra substância, a luz sempre anda em linha reta. Mas agora eu pergunto para vocês, o que acontece com algo que está andando em linha reta se o próprio espaço em que essa coisa está andando começa a se curvar? Parabéns!
Vocês acertaram. Ela faz uma curva. Eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre lentes gravitacionais em que eu explico detalhadamente o conceito e como nós observamos essa distorção na trajetória da luz. Mas isso já era sabido desde 1919, quando observaram esse efeito acontecendo durante um eclipse. Algumas estrelas que deveriam estar atrás do Sol de repente ficaram visíveis. E isso indicava que a massa do Sol estava curvando o tecido espaço-tempo, fazendo a luz dessas estrelas ter a sua trajetória alterada. Mas aqui nós estamos falando de efeitos observados com curvaturas muito baixas. E sim, mesmo o Sol com toda a sua massa curva o espaço muito pouco quando comparados com objetos massivos como buracos negros. E esse mesmo efeito, só que em buracos negros, é algo que nunca tinha sido observado antes até agora. Esse efeito de distorção na trajetória da luz próximo a um buraco negro seria tão extremo que um raio de luz conseguiria até mesmo fazer uma trajetória circular ao redor do buraco negro, entrando em órbita dele. Sim, a luz conseguiria orbitar um buraco negro. Isso é incrível. Inclusive, esse fenômeno da luz distorcida é mostrado no filme Interestelar e também em várias ilustrações de buracos negros que nós vemos. Se você pegar uma imagem do Gargantua, que era o buraco negro do Interestelar, você vai observar que ele tem um disco no plano equatorial e também tem um disco nos polos dele. Esse disco nos polos seria a luz do disco de acreção distorcida, fazendo com que os fótons emitidos pelo disco de acreção praticamente contornem o buraco negro. Então o que nós vemos acima e abaixo dele seriam imagens da parte do disco de acreção que na verdade está atrás dele. Então com isso nós poderíamos ter a informação do que está acontecendo no lado oposto ao nosso, como mostrado no filme e em vários GIFs. Só que apesar de ser um efeito esperado pela relatividade geral desde sempre, isso nunca tinha sido observado antes. E bom, para nós sabermos se uma previsão de uma teoria está correta ou não, nós precisamos observar ela no mundo real. E é por isso que o resultado que saiu recentemente é tão importante. Ele é uma medida observacional de uma predição teórica esperada pela relatividade geral. Eles observaram esse efeito em um buraco negro de cerca de 30 milhões de massas solares, com um tamanho que seria um pouco menor do que a órbita de Vênus. Esse buraco negro está no centro de uma galáxia que possui um núcleo ativo, que é o nome dado quando galáxias possuem um buraco negro supermassivo se alimentando constantemente no centro delas. Para uma galáxia ter um núcleo ativo, é necessário que gás tenha caído no centro dela e esse gás precisa ser preso no campo gravitacional do buraco negro supermassivo que habita ali. O processo de acreção começa quando esse gás começa a transportar o momento angular por todo o seu raio. Esse transporte de momento angular se dá por linhas de campo magnético que estão no disco de acreção. E acontece que devido à rotação do buraco negro, que arrasta o espaço-tempo junto com ele quando ele rotaciona, essas linhas de campos tendem a serem arrastadas junto. É quase quando colocamos o dedo em cima de um tecido e giramos ele. Isso faz o tecido se contorcer junto. E se você já brincou com ímãs, você sabe que campos magnéticos podem se repelir fortemente. Agora imaginem essa mesma brincadeira, só que perto de um dos objetos mais extremos que existem no universo. Pois é isso que acontece quando esses campos magnéticos são espiralados devido à rotação do espaço-tempo. O próprio espaço-tempo se move, gira e se contorce e leva tudo com ele. Eles acabam criando uma espécie de chicotes de campo magnético no ar, extremamente energizados, levando energia e partículas ao redor do disco de acreção do buraco negro. Isso é muito similar com o que acontece no Sol. E você já deve ter visto aquelas imagens bonitas de arcos dezenas de vezes maiores do que a Terra saindo do Sol. E devido à semelhança do processo com exatamente o que acontece no Sol, essa região em torno do buraco negro leva o nome de corona. O que acontece ali é que nessa região tem tanta energia e atividade magnética que ela acaba produzindo raio-x, que é um tipo de onda eletromagnética que apenas fenômenos muito energéticos conseguem produzir. No caso desse buraco negro supermassivo, essa produção de raio-x que está acima do buraco negro emitiu feixes de raio-x. Parte desses feixes foi em direção ao disco de acreção que está voltado para nós e refletiu chegando até aqui na Terra, sendo medido como um pico de raio-x quando pesquisadores observaram essa galáxia. Isso é algo considerado normal. Mas o que chamou atenção é que algum tempo depois eles detectaram outro feixe de raio-x, com um comprimento de onda diferente um pouquinho mais fraco do que o primeiro. Analisando as informações desse segundo feixe de raio-x detectado, eles encontraram que esses fótons foram refletidos pelo disco de acreção na parte de trás do buraco negro, e eles foram distorcidos em direção à Terra. Então, lembram quando eu falei que a trajetória da luz seria distorcida devido à curvatura do espaço-tempo? Foi exatamente isso que aconteceu com esses fótons. A curvatura do espaço-tempo causada pelo buraco negro supermassivo fez com que esses fótons sofressem um efeito chamado strong lensing, que em português ficaria algo como lente forte, talvez, que é exatamente a distorção na sua trajetória por causa da curvatura do espaço-tempo.
E essa foi a primeira vez que observamos esse fenômeno perto de um buraco negro. E é a primeira observação de que o espaço-tempo em torno de um buraco negro é curvado. Ou seja, a previsão da relatividade geral para esses objetos está correta. Eles são descritos por espaços curvos. E mais do que isso, é a primeira vez que nós temos informação de uma região tão próxima de um buraco negro concordando que esses objetos emitem raio-x, que já era algo observado desde a década de 70. Essa descoberta concorda com o que a relatividade geral prevê, sendo mais um teste que ela passou com sucesso. Isso entra como mais um avanço na física de buracos negros, depois de vários que têm sido feitos nos últimos anos, desde a detecção de ondas gravitacionais até a própria foto do buraco negro que saiu em 2019. Será que com esse avanço rápido, nós estamos próximos de chegar no momento onde nós vamos descobrir todos os mistérios ao redor dos buracos negros? Ou será que ainda falta tecnologia o suficiente para nós desvendarmos tudo? Não vamos mentir para nós mesmos. Nós ainda temos muito para aprender sobre esses objetos magníficos. Muito obrigado e até a próxima.